Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Estação Liderança. Hoje a gente tem um episódio incrível que é o Papo de Pai, uma conversa descontraída sobre a evolução da paternidade e parentalidade nos tempos atuais. Estou aqui ao lado da Regina Sotomayor, companheira do podcast, com os nossos convidados, o Koba, né? Eu vou falar de como eu conheci cada um de vocês. O Koba, que é o Marcos Kobayashi. Nós trabalhamos numa época juntos na GF e eu tinha um apelido lá que todo mundo ainda me chama, que é Meninão, né? E eu sempre fui fã desse cara, acompanho a trajetória dele e feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigado. Maravilha, Adilson. Eu que feliz pelo convite e uma oportunidade para rever o amigo, né? Obrigado, porque a gente às vezes só fala por WhatsApp, telefone, né? Acompanho vocês sempre aí nos podcasts, nas matérias e tudo que vocês fazem com tanto carinho, né? E super agradecido aqui de compartilhar a mesa com pessoas tão notáveis. Obrigado. O Thiago, que aí é a nossa feliz coincidência quando mudamos para Indaiatuba, os nossos filhos que aproximou as nossas famílias, né? E uma coincidência fabulosa é que a filha dele nossos filhos fazem aniversário no mesmo dia. A gente já fez 2 festas de aniversário juntos e foi muito legal, né? E ele é um grande amigo, né? Agora a gente mora em cidade diferente, mas a amizade permanece porque a relação já está estabelecida. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Thiago. Obrigado, também estou muito feliz de participar aqui do programa nesse tema que acho que é tão importante e relevante hoje em dia, né? Acho que a gente tem essa perspectiva sobre o papel do homem como pai, da paternidade, tem mudado bastante e acho que é legal trazer novas visões. Parabéns aí pelo tema. Fico legal. Muito feliz de conversar sobre isso. E a gente tem a Elza, que é uma amiga, é a Dinda, daqui a pouco ela vai falar de quem que ela é a Dinda, né? E a sua companheira, a Rô, são amigas de um bom tempo aí, da gente frequentar os nossos lares, né, as famílias se relacionarem, e é um grande privilégio este ser ter um coração gigante, né, e um amor ímpar ali. Então, quando a gente fala da parentalidade, a gente fala dessa evolução de consciência, das composições de famílias, que a gente respeita, acredita e apoia, né, para que a gente tenha um mundo melhor. Porque se há alguma coisa que não pode ser negada do papel do pai, da paternidade, da parentalidade, é o amor, né? Essa é a coisa que não nos pode nos faltar. Então, muito obrigado, Elza. Eu que agradeço o convite. E como já disseram aí, a nossa amizade se pautou muito nos nossos filhos, né? Isso. Conheci o Adilson, que é um grande e grato amigo, através da Soraya, no momento de escola, de auxílio, de carona. E aí nós construímos essa amizade. Nós somos um fruto de uma família diferente, vamos dizer assim, dos padrões, mas pautada em muito amor. E esse sentido aí da parentalidade em mim ficou muito nítido, né? Essa responsabilidade de criar. E no nosso caso, meu e da minha companheira Rosângela, nós tivemos a grata, a bênção, né, de ter 2 meninas. São gêmeas, hoje com 12 anos. E a nossa vida, com certeza, se pautou nessa construção familiar aí, com a ajuda de muitos amigos, tais como o Adilson e a Soraya. Muito obrigado pelo convite, espero contribuir aí com o que você puder. Legal. Eu estava falando com a Su, né, da gente, de que você estaria aqui presente. Eu falei, pô, a gente precisa se rever, né, que acho que esse é o ponto, né, dos amigos, né, promovendo os novos encontros. E temos aqui também com a gente o Paulo, que é uma figura, né, ímpar. Conheci o Paulo na SPM. Ele é um diplomata corporativo, trabalha com relações internacionais e é mestre de cerimônia. Um ser elegante, né, inteligente e que faz diferença por onde passa. Ele é um ser que não dá para não ser notado, né, enquanto ser humano. Então, Paulo, vamos lá. Seja bem-vindo. Adilson, obrigado, Adilson. É um prazer estar com vocês nessa mesa tão importante. Adilson, eu tive o grande privilégio de trabalhar com ele na SPM, né? Então, é uma escola fantástica, é um ambiente enriquecedor. Aprendi muito com o Adilson
sou fã do seu trabalho, discursos que você fazia e continua fazendo. E muito obrigado pelo convite. Espero poder contribuir de certa forma e que aprender com todos vocês, certamente, que a paternidade é algo que realmente marca a vida de... Não vou falar só de um homem, mas do ser humano no geral. Né? Então, acho que é um tema extremamente relevante e importante. Obrigado pelo convite. Legal. Rê, quer fazer alguma fala aqui de somatória nesse processo aqui? Eu estou muito feliz de estar nessa mesa aqui com todos vocês e ter oportunidade de conhecer a experiência de vocês nesse papel tão importante, né? Nos nossos papéis, né? Enquanto parentais, né? Muito legal. Muito obrigada por estar aqui, essa oportunidade. Bacana. Então, eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente fazer uma rodada. A ideia é que essa pergunta leve um tempo pequeno, ali de uns 2 minutos, né? Porque é rico e a gente tem várias perguntas que caiba aqui. Então, que vocês falem o nome, o pai de quem, né? Apresente aí os seus filhos, porque na legenda vai ser Koba, pai e avô da, né? Então vamos colocar isso porque é esse olhar que a gente quer. Na visão de vocês, o que mudou no papel da paternidade e da parentalidade? Quem começa? Posso começar? Vamos lá, Koba. Vamos lá? Bom, eu sou lá em casa mais Marcos, né? Tá. O Koba já é para os amigos, tal, profissional, mas já começa, né? Todo mundo na fase adulta já também absorve tudo isso. Eu sou pai de 3 filhos, né? Então, eu sou pai da Marina, que agora, dia 17, 2 dias atrás, fez 36 anos. Uau, né? A Nina, já vou engasgar aqui. O Felipe, meu filho do meio, tem 31, está na Austrália, então está num fuso horário diferente aí nosso, né? E o Gustavo, que é o meu caçula, que tem 18 anos. A Marina, ela também já tem uma filha, então, ou seja, eu sou avô, eu sou Di-chan, né, em japonês. Ela me chama de Didi, né, carinhosamente eu sou o Didi dela. E é a Maria Luísa, a Malu, né, que é assim uma alegria para a família toda também, né. Então, sou muito feliz. E falando de paternidade, eu comecei muito cedo, né, então acho que tem muitas coisas para falar, mas em 2 minutos eu diria para você o seguinte, para vocês, né? Diria para vocês. Primeiro veio um medo muito grande, né? Pai com 18 para 19, né? Eu fui pai com 19, porque minha filha nasceu 17 de julho e eu fiz 20 anos no dia 5 de agosto, né? Então a primeira coisa era assim, como que eu vou criar, educar alguém se nem eu ainda me considero, né, formado? E a gente nunca, na verdade, está formado, né? É um aprendizado constante. Então, esse era um grande receio, né? E uma amiga nossa na época, a Janete, ela falou assim, você vai passar aquilo que o seu coração mandar, que a sua consciência mandar. Aquilo que é bom, você vai querer que continue, que perdure, né? Que seja um legado da família, seu e de todo mundo. E aquilo que é ruim você vai tirar, você vai defender os seus filhos, vai defender a sua família. Tal. Então foi muito bom ouvir isso, né? Um pouco antes de me tornar pai. Depois vieram os 2 primeiros filhos, né? E eu acho que aí o que leva, né? Então, tentando resumir muito tudo isso, é uma responsabilidade de querer acertar, de ser melhor, né? De ser um exemplo para a família, de não ter nenhum motivo, né, que a gente não possa permitir que eles não se orgulhem do que a gente faz, né? Então, eu acho que o aprendizado, ele, como eu estava dizendo, é constante e ele leva essa responsabilidade, mas assim, eu falo responsabilidade, mas assim, é uma delícia ser pai, né? Então tem uma série de situações que a gente tem que administrar, é óbvio, né? No início era grana, depois passa uma outra fase, a vida adulta deles, para onde eles vão, que caminho que eles vão seguir, né? E é o tempo todo com essa preocupação. Mas assim, eu falo, todos eles
são meus amigos. Então a gente leva uma vida de troca. E hoje, graças a Deus, né, eu aprendo mais com eles do que eles comigo, né? Então hoje é muito bacana conversar. Desde da minha neta de 14, o Gu de 18, que são jovens, né, começando agora, até a Marina, que já é formada, ela e o Felipe e tal, né? Mas assim, de verdade, hoje eu capto muita coisa deles. Fantástico. Isso é bem legal. Legal. Obrigado, Koba. Que vem? Pode ir lá, Paulo. Paulo. Acho que legal ouvir o depoimento do Koba, né? O meu foi um pouquinho diferente, eu fui um pai já um pouco tarde. Eu namoro faz 12 anos com a minha esposa e estou casado há 7 anos. E a gente planejou ter filho, né? Então, depois de 4 anos de casado, a gente foi ter a nossa primeira filha. A minha esposa está gestante, né? Ela tá com 7 meses de gestação. E em setembro vai nascer minha segunda filha. Mas filho não vem com manual, né? Que eu posso dizer com... Essa é boa. Não vem com manual e, assim, você tenta olhar pelo seu passado, né? Eu me espelhava muito no meu pai. Meu pai, ele tem um símbolo de autoridade muito forte na minha família no geral, assim. Então, todo mundo, quando ele fala, as pessoas param para ouvir. Então, eu tentei replicar isso, mas eu vi que não fazia sentido, porque a paternidade dele deu certo para ele e a minha seria completamente diferente. E eu fui ler, sinceramente, eu fui ler livros para entender como funcionava a paternidade, ao mesmo tempo não deixar de ser um bom companheiro para minha esposa, em todos os sentidos, porque a gente foi pais juntos, né, no sentido de não tínhamos filhos, nem eu e nem ela, então a gente teve que aprender junto, a trocar fralda, a fazer todas as coisas ali no susto, né? Então, mas foi uma coisa muito gostosa e ao mesmo tempo, eu acho que quando você planeja, que foi o meu caso, acho que foi um pouquinho mais fácil, porque quando a gente decidiu ter filhos, a gente foi ter 1 ano depois, quando ela falou, olha, eu vou parar de tomar remédio, a gente vai ter filho, foi só 1 ano depois que aconteceu, mas houve uma preparação, um planejamento. Isso mudou tudo, né? Então, como não vem com manual, eu fui ler livros sobre paternidade, entender como as fases da criança, me ajudou bastante. Fantástico. É claro que o mapa nunca é o território, que é um pressuposto da PNL, isso serve também para a paternidade, mas me ajudou muito a entender o choro da minha filha, por exemplo, se era com sono, com fome, ou se ela tinha feito xixi na fralda. Então, isso me ajudou muito. E essa troca, junto com a minha esposa, entender que a gente era pais novos, a gente tinha que crescer junto nesse sentido, nessa paternidade em conjunto. Então, acho que foi um desafio, não foi fácil, mas foi gostoso, foi bem transparente. Assim, e teve o apoio também da família, né? Teve o primeiro neto, de ambas as famílias. Isso ajudou bastante. Hoje minha filha já está com 3 anos, e a gente está vindo agora uma nova filha. Então, Uau, vai ser bem gratificante. Parabéns, Paulo, parabéns. Muito bem. Obrigado. Tiago? Bom, eu sou pai da Clarice, de 8 anos, que é a irmã gêmea do Lui, filho mais novo da Adilson. Eles nasceram no mesmo dia, né? Na mesma data e no mesmo ano. Isso é muito, muito legal. Eles se chamam de irmãos gêmeos, assim. E pai do Matheus também, de 5 anos, né? E é uma felicidade imensa também ser pai. E pensando sobre isso, assim, para dizer algo um pouco diferente do que já foi dito, que eu concordo com o que foi, né? Experiências tão diferentes, né? Sim. Alguém que talvez não estava esperando e aconteceu, e alguém que planejou e vê que os caminhos acontecem da mesma forma. Olhando para a minha experiência como pai, acho que ela está muito ligada com a experiência que eu não tive com o meu, assim. Meus pais se separaram, eu era relativamente jovem, tinha 10 para 11 anos, e essa ausência do meu pai foi muito marcante na minha vida, assim. Então, eu sempre desejei muito ser pai, e sempre desejei poder exercer a paternidade na sua plenitude, assim. Então, estar presente na vida dos meus filhos e poder participar de todos os momentos que fazem parte da paternidade, da parentalidade. E isso exige algumas decisões e algumas brigas no ambiente corporativo que
que eu faço parte, né? Sempre trabalhei para empresas muito grandes, assim, né? Grandes corporações, onde você tem que tomar decisões sobre o que você vai priorizar, né? E o papel de pai sempre foi muito importante para mim. Então, em alguns momentos, você precisa decidir que maneira você quer conduzir a sua paternidade junto com todas as funções que você tem. E o fato de eu querer exercer ela em plenitude me direcionou nas decisões que eu tomei ao longo da vida para poder estar presente. Fantástico. Né? Porque nem sempre é fácil. Fantástico. E aí tem uma questão, só aproveitando que o Thiago traz, que é de como você também conquista esse espaço sem perder um papel que é importante, que você acredita como é importante, né? Porque às vezes se você só vai na onda, você faz o que a empresa está colocando, mas nós temos necessidades aí como pais, na parentalidade, que elas são importantes ser completadas para você estar inteiro lá. E muitas vezes, por não posicionamento, você acaba não tendo isso. Show. Elza? Oi. Adilson, é difícil falar, né? Todo mundo comenta aí de referências, de exemplos. Para mim, vocês imaginam como deve ter sido, não difícil, assim, no sentido de não ter, mas a nossa experiência realmente foge um pouco aí, essa normalidade, vamos dizer assim. Ok. A decisão de ter filhos não foi uma decisão com certeza compartilhada, não era o meu propósito, que a nossa vida, a gente, quanto numa relação homoafetiva, a gente não pensa talvez muito em família, a maioria não pensa, isso é uma realidade. Mas não era o meu caso da Rô. A Rô queria muito, eu também assumi esse sonho, e resolvemos, através aí da fertilidade, fazer. E te confesso que foi um aprendizado. O mundo, embora muito mudado, a gente sente, quando a gente é a vidraça, vamos dizer assim, a gente sente isso, sente esses muitos, e às vezes para alguns, uns pequenos preconceitos, vamos dizer assim. Começou quando eu fui ter com ela lá na maternidade, só tinha um espaço para homem, então falou, você vai assistir o parto, você vai ter que trocar numa área masculina. Quer dizer, o mundo é preparado para isso. Então, a parentalidade aqui fica, se você for pensar, ela vai ter que seguir muitas mudanças, eu falo, essenciais, né? Mas o sonho não deixou de existir, não deixou de ser concretizado por isso. Enfrenta-se muito, eu tenho certeza que se enfrenta muito ainda nas próprias escolas, que hoje até muito evoluídas ainda tem isso. Mas dia de mãe, então a gente frequenta escola que tem dia da família, que eu acho que é o que falta uma relação, né? A gente criar filhos, criar como referências. E como todos aí, eu também queria, eu achava importante ter esse segmento, de ter plantado em alguém, na convivência, no exemplo, no amor, o que eu penso, o que nós pensamos, o que é a nossa expectativa de vida, de ter um mundo melhor. Então, isso nos filhos se reflete muito, eu acho muito importante isso. Você, né, através dos seus exemplos de vida, de dia a dia, de convivência com os amigos, mostrar o que é vida, mostrar o que é viver, o que é enfrentar esse mundo, sabe? Prepará-los mesmo, para todas as diversidades. Aqui eu não estou falando só do fato de ter duas mães, como a gente fala, mas do fato mesmo da vida ser difícil para muita gente. Hoje a gente enfrenta outros preconceitos, outras dificuldades maiores, né? O mundo está aí muito dividido, assim, muito violento. Então, eu acho que a dificuldade de se criar filhos hoje é isso. Então, a gente tem que se inspirar realmente na família, no amor construído dentro de casa, nas referências boas, construtivas, para que eles não se percam, né? Então, meus exemplos, sem dúvida, tive uma família boa, um exemplo de mãe, exemplo de pai, e a gente se espelha, assim, nisso, mas principalmente no amor, né? No amor de saber que é a base de tudo, de criá-los, assim, com confiança, de saber que tem um porto seguro dentro de casa, que as dúvidas maiores têm que ser resolvidas com a gente, que vai ter muitas coisas, vão ter elas, né? Hoje, nós somos mãe da Elisa e da Ellen, hoje com 12 anos, elas foram geradas através, como disse, de inseminação. Então, foi todo um processo. Então, sem dúvida, elas foram muito queridas, foram muito planejadas. Nós tínhamos isso para dividir com a vida, né?
Então, eu acho que é isso. A parentalidade aí é essa responsabilidade, né, de criar seres humanos para a vida, para o mundo, preparados Legal. psicologicamente, e enfrentar barreiras, né, porque diante de tantas facilidades que o mundo nos propõe, tem outras tão difíceis tanto quanto os outros nossos pais enfrentaram. Então, eu acho que essa parentalidade que nós exercemos hoje enquanto famílias, enquanto família, principalmente eu e a Rô, é isso, de prepará-las realmente para enfrentar todas as dificuldades Legal. e todas as felicidades, né, que a vida nos proporciona. E desfrutar disso, enquanto possível, com a gente, com a família, com os amigos. Eu acho que é essa a nossa parentalidade aí nesse processo aí Show. de vida, Show. junto com elas. Muito bem. Tá bom? Rê, o que Obrigada. mudou nesse aspecto da paternidade ao longo do tempo? Eu vou colocar dentro de uma Ela que ia fazer pergunta para a gente. Mas tudo bem. É que eu vejo a perspectiva que a gente vem vivendo e modificando, né? E vou falar dentro da perspectiva de sendo mãe e avó também. Eu vejo que eu, na realidade, fui educada para ter uma valorização da mulher. Inclusive, principalmente pelo meu pai, mais do que pela minha mãe, que é interessante. Né? Minha mãe era prendas domésticas, enfim, era do lar, trabalhava, ela tinha uma visão. O meu pai não, ele achava que a mulher deveria ocupar o seu espaço, que eu tinha que olhar os meus talentos, já na época que eu já tenho alguns anos como avó, inclusive. Então, eu vejo que o que foi mudando, que conforme eu fui assumindo ser mulher do ponto de vista mais holístico, digamos assim, com todas as funções, não só ser mãe, mas também ser profissional, realizar os meus talentos, eu buscava companheiros que pudessem complementar isso. Que eu não seria uma mulher do ponto de vista tradicional, aplicada ao lar, essencialmente, ou à maternidade. Então, tanto dentro do aspecto do masculino como do feminino, houveram mudanças, porque a mulher hoje também quer se realizar de alguma forma naquilo que faz. Sim. E nem todas as... Tem mulheres que se consideram, se desenvolvem na sua plenitude exercendo a maternidade, e tem mulheres que exercem a sua plenitude se desenvolvendo a partir do trabalho, ou as duas coisas, que as coisas... O tempo é que é difícil, mas nós queremos tudo, né? Nós queremos ser mãe, queremos ser avó, queremos, né, cuidar da casa, queremos estar no trabalho, enfim, ter a sua própria renda, ser independente economicamente. Então, acho que o impacto, eu vejo que houve uma mudança nesse sentido, de uma expectativa do homem sair do papel de provedor exclusivamente e fazer parte da família, que eu quero dizer, né? Fazer parte afetiva, um pouco do que vocês trouxeram, né? Você ter, como também o Paulo trouxe, né? O Adilson já conheço e faz muito isso, é de ter esse lado dessa convivência que alimenta a alma, né? E que o que nós estamos trazendo, e eu acho que a experiência homoafetiva, ela já traz em si todos esses papéis, né? De pai, mãe, trabalho, tal, e tudo isso, né? Muito interessante. Ela estava falando, eu falava, nossa, isso, aquilo, coisa legal. Então, eu vejo que a questão do ponto... Não é que houve uma mudança só na mulher, houve uma mudança do ponto de vista de como se integra isso numa nova relação, né? Legal. E eu acho que isso é muito enriquecedor e é um aprendizado, porque quando você já tem essa perspectiva, às vezes uma pessoa ou no caso um homem pensa diferente, fica um buraco nesse sentido, porque aí a mulher, além de trabalhar, ela trabalha, cuida da casa, cuida do marido, do filho, e fica aquela loucura, é uma loucura. Quando o homem tem a descoberta que aquilo faz bem para ele, essa que é a questão, não é que vai complementar o trabalho, não é divisão de tarefa, essa coisa assim, eu faço isso, você faz aquilo, você cozinha hoje, você lava a louça, que também eu acho que é uma outra coisa. É uma coisa que o homem se realiza na sua entrega.
Então, para mim, a paternidade é essa descoberta hoje do homem descobrir que ele quer ser pai, que ele Legal. quer fazer. Não é que aqueles dias que ele tem de licença paternidade ampliada, entendeu? Ele vai aproveitar para ver vídeo, para assistir série só, ou ficar no computador. Ele vai exercer. Isso dá prazer, amplia coração, amplia a alma. Então, eu acho que é uma mudança muito diferente de mindset. Eu acho que é isso que a gente está vivendo. E dá muita insegurança. Não só para o homem, também para a mulher. Né? Que é diferente. É diferente também permitir. Nós, como mães, às vezes nos apossamos afetivamente dos filhos. E o filho não é só da mãe. Aliás, o pai ajuda a fazer essa separação simbólica de dependência. E a gente vê que o quanto que a criança desenvolve quando o pai é próximo, esse amor pelo pai. Então, ajuda a separar também. Então, eu vejo dessa forma. Bom, eu queria pegar um gancho na fala aqui da Regina e ter um material muito bacana, que a essência ali está no amor, que é um filme indiano chamado A Tenente Kargil, que foi a primeira tenente indiana a servir as forças aéreas indianas. E que o maior apoiador é o pai. Né? Porque acho que qual que é o nosso parte importante desse papel? Entender a necessidade do outro e a vibração do outro para ele ser feliz. Né? No caso, para ela ser feliz. Então, acho que uma dica importante ali para colocar essa questão. Então, eu sou Adilson, pai do Tiago, que tem 32 anos, da Liz, que tem 10, e do Luiz, que tem 8. Né? E o que eu percebo nessa questão da evolução da paternidade, e aí eu me questiono se eu estou evoluindo a tempo nessa questão. Porque muitas vezes, né, eu sou apaixonado, amo meu pai, mas muitas vezes me vejo ainda com falas ríspidas, grosseiras, e eu fico pensando assim, puxa vida, só que você tem um estampado disso na sua testa quando você faz a coisa, e vira e mexe, eu tô indo para isso, mas assim, volto que dá para fazer diferente, porque eu internalizei isso, mas eu tenho que desconstruir uma forma de interação que o mundo mudou, né? Antes era porque sim não serve para os nossos filhos, né? O mundo é outro, diferente. Isso implica na nossa própria evolução enquanto seres humanos, enquanto pai, na questão da parentalidade, né? Para a gente acessar melhor o outro. E aí eu quero emendar com uma questão aqui, nós temos duas questões para a gente concluir nossa conversa, que está maravilhosa, né? Que uma delas é, você, neste papel que você ocupa, qual que é o seu principal medo em relação às nossas crias, né? Em relação, qual que é o principal medo? Eu vou colocar um medo que eu tenho, que é a questão, né, da composição, de fazer parte de grupos, em especial num grupo que se relaciona a drogas, né? Porque os filhos, né, eles são facilmente recrutáveis numa era da adolescência. Então, você tem que estar presente, né? Acho que essa é a questão, porque ele fica mais vulnerável. Nós ficamos mais vulneráveis a essas situações, é a visão que eu tenho. Então, esse é um dado de como que eu acompanho, amplio a visão para ter as melhores escolhas que forem. Então, esse é um medo que eu tenho. Koba. Eu começo. Vamos lá. Eu já falei de receios no início, né? Tá. Eu falei do receio de ser o exemplo, de ser uma referência, de ser o mais assertivo possível, né? Outro ponto, lógico que as drogas estão muito presentes, né? Mas para mim, algumas coisas já evoluíram, já passaram. Tá. Minha filha tem 36, o meu tem 31, né? O meu de 18, muito bem encaminhado, tal, começando carreira agora, começando o mundo universitário agora e tal, né? A preocupação, teoricamente, seria para esse ponto, para minha neta, né? Mas é outro patamar, outro nível, muito bem como pessoa mesmo, né?
E aí eu acho que assim, eu nem diria que é um grande receio, né? Uma preocupação que eu sempre tive é a felicidade, Legal. é a realização através das conquistas deles, seja da maneira que for. Então, eu lembro, né, eu pequeno lá, trabalhando na seguradora ligada a banco, minha filha indo para o mundo profissional, e ela dizia assim, eu não quero trabalhar onde você trabalha, porque a referência é, você trabalha demais, né? Eu preciso fazer outra coisa, tal, né? E realmente ela foi para um outro segmento, né? Então, se formou em jornalismo, né? Escreve bem pra caramba. E deve trabalhar bastante também. E trabalha muito. Deve trabalhar bastante E aí, Thiago, perguntei outro dia pra ela, assim, né? Eu falei, caramba, mas domingo, né? Ela estava trabalha numa agência, né? Cuida de toda a comunicação de uma grande marca, né? E aí ela foi trabalhar no domingo, né? Para um evento na Paulista, LGBTQIA+, né? E ela teve que... Eu falei, mas domingo, filha, né? Então, percebe o seguinte, é o reflexo, né? Ele vai, você não quer, mas uma hora você chega no mesmo ponto, né? Então, a minha preocupação é assim, seja feliz onde você escolher, né? Faça o que você quiser. Tem gente que pensa, como eu, mais antigo, tem que ter um trabalho, tem que ter uma casa, tem que ter uma aposentadoria. Meus filhos hoje, por exemplo, do meio está na Austrália. Até 2 anos atrás ele estava trabalhando com cozinhando, chefe de cozinha e tal, né? Que era uma coisa que eu nem pensava para ele. O primeiro emprego dele foi na nossa ex. Só que não a chefe, já a Allianz, né? E aí ele saiu, viajou e foi curtir a vida, né? Então qual que é a preocupação? A preocupação é ser, cara, você está olhando o futuro, né? Você está olhando a aposentadoria, você tem reserva, essas são as preocupações. Mas acima de tudo, por quê? O trabalho, o dinheiro, a casa, os filhos, né? Tudo para que tenham uma única coisa, sejam realizados, felizes, tenham suas conquistas, do jeito que eles quiserem. Se tá bom para você, tá bom para mim. Legal. Esse é o recado. Legal. Vamos a Elza, depois vamos mudar um pouquinho a ordem aqui. Só um minuto. O Adilson falou, e eu conversando aqui com a Rô, sempre eu pensava, né, esse papo de droga, hoje é muito fácil, né, tá aí nas portas, essa guerra aí, o mundo virtual, esse fácil acesso a tanta informação, é diferente da nossa, né, pelo menos da minha. Então, qual que é a nossa preocupação? É deixá-los fortalecidos, a Elisa, a Ellen, para que elas consigam discernir, né, o que é o certo do errado. Legal. Isso eu acho assim, o mais importante, deixá-las fortalecidas. E elas tiveram que aprender logo a saber o que era certo e errado. Eu vou citar uma coisa aqui, logo quando elas eram pequenas, né, a gente está chegando aí Dia dos Pais, e nessa época de escola, perguntaram para ela, mas você não tem pai, né? Então, como que você vai comemorar esse dia? Aí uma delas falou assim, não tenho pai, mas em compensação eu tenho 2 mães. Então, eu acho assim, sabe, a gente sempre ensinou muito respeito, mas também a se proteger. Sim. Porque se você não se fortalece, qualquer coisa te abala, né? Então, a nossa preocupação... eu acho que vocês vão entender quando eu falo isso, porque as referências delas são diferentes também. As inquietações dela, as dúvidas delas, as perguntas para ela, tudo nela é um pouquinho mais diferente que dos outros. Então, a gente, além de tudo, teve essa preocupação. Então, a nossa preocupação realmente é fortalecer, de saber o que é certo e o que é errado, e que elas tenham em nós a confiança de saber. E que não só, né, que a criação dela é mais forte, o mundo vai criar, o mundo vai mostrar, o mundo vai deixá-las, vai fortalecer, vai deixá-las inquietas, vai fazer um monte de coisa com elas. Mas elas tendo isso, esse fortalecimento aqui com a gente, e tendo uma referência boa, eu acho que é o ponto, né? Mas a inquietação vai ser sempre, né? A partir do momento que elas nasceram, foi de saúde, de deixá-las bem, de deixar um futuro, de deixar, como o Koba falou aí, de o que vai ser você. Eu acho assim,
a preocupação vai ser constante. A partir do momento que elas estão com a gente, a preocupação vai ser constante como pais, como parentais, como pessoas que as amam. Legal. Então, acho que é importante realmente essa coisa de fortalecimento, né? De saber o que é certo, o que é errado, e de saber que realmente o respeito é a base de tudo. O respeito com elas e o respeito dela para com todos. Então, acho que se elas conseguirem com isso discernir realmente o que é certo, o que é melhor para elas, sem ferir ninguém, sem ultrapassar os limites, e procurando realmente ser feliz. Eu acho que é essa base de tudo. A gente não quer outra coisa para elas a não ser a felicidade. Maravilha. Sabe, eu acho que esse é o ponto, né? Fortalecer e saber que elas têm em nós aí tomara seja uma boa referência de vida, né? E isso faça para elas construir o futuro delas. Fantástico. Tá bom, nasceram nossos filhos, nossas vidas mudaram para sempre. Essa é consciência. Com certeza. E a gente nasce nesse papel, né? Porque a gente precisa aprender. Tiago, depois o Paulo. Eu estava pensando aqui nos medos, acho que são dois principais. Assim. O primeiro é formar pessoas que sejam empáticas com os próximos, né? Sejam Legal. Pessoas que tenham coragem, mas ao mesmo tempo tenham humildade para poder conviver, se relacionem bem. Enfim, formar um ser humano que consiga conviver bem no nosso meio, assim, e ser uma fonte de luz, assim, para quem tá próximo. Acho que essa é uma preocupação genuína, mas acho que o meu maior medo voltando realmente no ponto que eu falei inicialmente, me afastar deles, assim, não estar próximo, assim. Então, eu sempre carrego isso comigo, assim, independente da situação que possa acontecer, aonde eles estejam, assim, tá próximo. E estar próximo não significa tá sob controle, né? Eu acho que pode contar com você, né? Acho que o amadurecimento da pessoa vem essencialmente da liberdade que você dá para ela buscar o caminho e ser responsável pela própria Legal. vida, né? Então acho que isso é um papel fundamental da parentalidade para com os filhos. Mas é saber que tem ali, tá alguém presente, que tá próximo, que quer estar junto, que não quer tá afastado, né? Assim, vez ou outra, a gente falando aqui sobre o papel da relação do pai e da mulher, vez ou outra, eu e a Fran, a gente conversa sobre os possíveis cenários, assim, poxa, e se um dia a gente se separasse, o que aconteceria e tal? E a gente viu, mesmo em casais separados, né, a gente tem um casal de amigos nossos que é um grande modelo pra gente, onde, mesmo após a separação, eles têm uma guarda compartilhada semanal, assim, 3 dias na casa de um, 4 no outro, e mantém uma relação assim, moram próximos, coisa disso, né, Sim. relativamente próximos, e eu acho que esse olhar para a paternidade, de estar presente, sempre me acompanhou. Fantástico. Assim. Então, Fantástico. Eu quero estar com eles presentes em todos os momentos. Né? Um valor. Isso aí. Fantástico. Vamos lá, Paulo. Poxa, quando a gente trata de medo na paternidade, eu tenho 2 receios. Assim. O primeiro é deixar de ser referência, no sentido de ela olhar e poder, de alguma forma, eu falo pela minha filha, né, e a outra que vai vir, que são 2 meninas. Então, a minha primeira filha, eu não falei o nome dela, é Jade, né, e a que vai nascer agora em setembro, chamará Jasmine. Jasmine. Então, a minha preocupação que eu tenho com elas é deixar de ser referência, né, que eu tenho aqui a gente tem aquele senso acolhedor, tanto da esposa como também das filhas, mas deixar de ser, na verdade, um porto seguro para elas. Eu quero continuar sendo esse porto seguro, o que elas possam contar, mas ao mesmo tempo, como já foi mencionado, eu me preocupo muito com isso, de formar mulheres antifrágeis aos desafios, né? Seja do âmbito emocional, de conhecer alguém que possa machucar suas emoções e ela saber que ela precisa se levantar e ao mesmo tempo lidar com os desafios da sociedade, em todos os sentidos, seja de preconceito, seja de qualquer outra natureza. Então, esses 2 receios. Então, me preocupo muito com isso. Mas, no mais, atualmente, hoje, ser referência o máximo possível para que isso possa ajudar as tomadas de decisões dela. Legal. Muito bem.
Rê, e aí eu tenho mais duas questões, mais uma questão para colocar e depois uma mensagem aqui. Mas já vou colocar, depois da fala da Rê a gente começa aqui, que que momento divertido você poderia compartilhar com um dos seus filhos ou com seus filhos aqui em 30 segundos, que é o tempo que a gente tem, né? Rê. Eu também não disse sobre a minha filha, que é Rafaela, e que tem 32 anos, e uma netinha de 7 anos, e que as duas moram comigo hoje. A primeira questão, vocês vão falando, né? A cabeça da gente vai, né? O que assim, eu sempre valorizei muito o livre-arbítrio, então, de ampliar a capacidade de escolha das pessoas. Então, eu vejo que eu sempre me preocupei na educação com a minha filha, ela criar uma condição de ela ter bons valores e fazer boas escolhas para a vida dela, escolhas de movimento de vida e não de morte. E eu acho que essa questão da droga é uma autodestruição. E então eu vejo que esse alicerce ele vem antes da preocupação, mas eu sempre morri de medo se eu estava fazendo a coisa certa, porque quando você diz que o outro pode escolher o que quiser, aquela escolha que eu falava era consequência, mas tem que bater a cabeça, mesmo se vai fazer a escolha que você faria, né? Que eles nunca fazem. Então um pouco, mas eu acredito nisso. E para minha neta também é a mesma coisa, só que quem educa, a principal educadora da minha neta são os pais dela, não eu, né? Então eu fico na plateia, na arquibancada, torcendo para que dê certo esse processo, né? De que torcer realmente, que acho que eu gostei do lance de ser antifrágil. E eu acho que a minha netinha me surpreende, ela tem 7 anos, é uma loucura. Essas crianças surpreendem o amadurecimento emocional, inclusive, né? É o amadurecimento das crianças hoje que eles falam para você. Já conta a história divertida, porque você já lembrou de alguma história divertida. Não, é uma loucura, é uma loucura. A abordagem da minha netinha, ela de vez em quando ela fala umas coisas que ela parece uma terapeuta, né? Da situação. Olha lá, osmose com a vovó, né? E do processo, né? Então ela é muito gracinha, mas eu acho que assim, o que foi divertido e bem recente. Assim, nós fomos eu tirei uma semaninha com ela de férias, que minha filha ia trabalhar, eu fui para Balneário de Camboriú. E lá nós fomos em alguns parques, que bem legal, o Parque do Dinossauro e tal. E ela queria, de certa forma, fazer a tirolesa. E tirolesa eu não faço, eu tenho pavor de fazer tirolesa. Não, vó, faz comigo, não sei o quê. Eu falei, você tem que ir com sua mãe, que é mais radical. E que eu não vou fazer do Parque de Dinossauro. Mas durante a viagem, eu fui evoluindo. Aí nós chegamos no Parque do Beto Carreiro. E eu falei, eu não gosto de montanha-russa. A minha filha, a vida inteira, ela esquiou, ela foi para montanha-russa tudo sozinha. Porque nem eu, nem meu ex-marido íamos, né? Nos aventurávamos nisso. Eu falei, Regina, o que você tem a perder nesse momento? Nada. Vamos para montanha-russa. Se entrega. E eu falei assim, eu achei assim barato. Eu falei, o que você tem? Você não tem a se perder. Nada. E depois você vai na tirolesa com ela. Uau. Então, se eu fosse contar o meu divertido, foi isso. Assim, bem recente, a semana passada, eu venci meu medo, viu Paulo? Eu falava assim, não vou entrar, eu odeio, não sei o que, passo mal. Foi tudo em ordem, maravilhoso, gritei, fechei os olhos. Fantástico. Essas memórias afetivas e emocionais, elas contam super, né, para nós e para as crianças, né, para os filhos. Paulo, vai com você na sequência aí. Legal, acho que, né, o meu acordar com a minha filha é muito, muito engraçado. Assim, minha filha é bem falante, então ela já acorda querendo conversar comigo, né? Então todos os dias eu acordo rindo,
literalmente, porque ela quer falar sobre tudo e não para de falar e não deixa eu falar. Ela me dá um ursinho, ela fala, pai, escolhe um ursinho, eu escolho um, ela fala que não é aquele que eu quero, é o que ela quer. Então, todos os dias eu acordo praticamente rindo, assim, com ela, e para levar lá na escolinha, a mesma coisa. Essa é a minha diversão diária, assim, porque depois vai pro trabalho, aquela coisa toda. Mas o acordar com ela é muito fantástico, assim, porque ela é um bom humor que não tem como, por mais desafio que a gente tem de acordar com mau humor, as preocupações, os desafios da vida, o filho dá um gás, assim, porque tá com uma outra perspectiva, uma outra vibe que te anima para você colocar, inclusive, essa energia para dentro do trabalho. Então, o meu dia a dia com a minha filha é pura risada, principalmente na hora que eu acordo. Fantástico. Tiago? Eu estava tentando lembrar aqui de coisas divertidas. Eu costumo sempre desafiar eles no sentido da racionalidade do mundo, né? A gente tem um mundo racional concreto. Sim. Que a gente vive e vira e mexe eu tento encaixar alguma coisa para fazer eles pensarem. Então, assim, a gente está falando sobre a gente está falando sobre um passeio e a gente vai passear pro zoológico. Eu falo assim, sabia que o papai já teve um elefante em casa? Eles me olham com uma cara assim, tipo, não faz sentido nenhum, né? E quando eles eram pequenos, eles pensavam mais. Hoje em dia eles já olham pra mim e já falam assim, não cola mais, não cola. Mas é sempre legal ver a reação deles, assim, do estalo, e porque eu tento incentivar a gente sair desse concreto, porque obviamente dentro do universo do sonho e da imaginação que a gente consegue ser criativo, né? Eu tento estimular bastante isso. Mas a gente estava falando um pouco aqui antes de começar do papo de time, né? E acho que uma das coisas mais engraçadas que hoje em dia acontece em casa, minha esposa é uma palmeirense roxa, né? E verde, eu sou corintiano, e aí tem essa certa divisão. A menina mais velha tá indo mais pro lado do Palmeiras, o menino mais novo. E a gente tá num sofrimento, né? Nessa fase, a gente tá falando que hoje em dia é um sofrimento sem fim, mas o meu filho já aprendeu, né, a se defender com a famosa história do Mundial, né? Então, uma das coisas mais engraçadas hoje que a gente... É o que restou. É a última pedra, espero que não caia, porque se cair não vai sobrar mais nada. E aí uma das coisas mais engraçadas hoje em dia, ele fazendo essa brincadeira com a minha esposa falando bem do Palmeiras, ele falou assim, mas não é, o Palmeiras não tem Mundial. Muito bom. Koba, depois a Elza. Putz, eu tava pensando aqui também, né, que histórias, e eu tenho talvez não engraçadas, mas marcantes, né, e são várias, então vamos lá, vou acelerar. Não, é que é uma emenda, né, eu sou aquele cara, assim, do sonho de sentar na mesa com toda a minha família, sabe, nono, né, nono japonês, né, assim, olhar filhos, genros, nora, neto, né, minha sogra, que é minha mãezona, minha mãe, a Márcia, que você conhece, trabalhou com a gente também, minha esposa, e aí tem aquela brincadeira dos filhos, né? Sempre assim, eu já passei por todas as fases, dos pequenos, recém-nascidos, aí já tinha gente mais adolescente, daqui a pouco um tá adulto, o outro tá pequeno, e assim vai, né? Então meu sonho era esse. E uma das coisas que é marcante, e eu faço propositalmente, independente de eu ser a vítima, né? É o tiozão. São as piadas do pavê para comer, né? Fazendo, não, pai, você não vai falar isso de novo, né? E aí eles trazem sempre essas histórias que era coisa nossa, assim, do passado, né? Então, essa é uma. Atualizando essa história da mesa e do tiozão, né? Ele vai pro WhatsApp. E aí eles falam que eu sou o cara das figurinhas, dos emojis, né? Aí, pai, não é mais assim, tal, né? E eu fico sempre, joinha, né? Joinha. E assim vai. Bom, mas a história também vai pro lado do futebol, só que ela é engraçada, mas ela tem um sentido para a família, para a união, tá? É importante vocês saberem disso. Meu filho, o pequeno Gustavo, quando tinha uns 3 anos, foi para casa do meu sogro e da minha sogra, corintianos, né? Fanáticos e tal. E voltou para casa falando Timão ô. Aprendi uma música, Timão ô. Eu, hã? Como assim? E o Felipe acho que tinha uns 15 anos, mais ou menos, né? Aí ele falou, não, pai, não pode, que é isso, tal, né? Aí a gente, vou resumir, né?
Eu moro no apartamento, vamos descer lá para jogar bola? Aí eu vou também. Não, você pede pro vovô. Vai, né? Aí chorou, tal, e nós descemos, nós fomos jogar bola lá, meia hora voltamos. Aí daqui a pouco, pô, vamos comer um lanche, aqueles lanchinhos que tem brinquedinho e tal, né? Aí aí eu vou também. Não, você pede pro vovô. Aí a Márcia vira pra mim e fala, vocês não estão fazendo isso, né? Aí eu falo, não, tem um sentido. Eu tenho amigos meus que o pai é São Paulino e os filhos corintianos. Foram morar separados e tal, depois, né? E aí, na fase mais adulta, adolescente com adulto, eles chegaram até a discutir, de brigar e tal. Eu falei, não, para mim, o futebol, ele tem várias nuances, assim. Eu vou buscar o meu filho e é 1 hora de trânsito para chegar lá. E a gente vai conversando, a gente vai trocando ideia. Vocês não têm noção como isso é carinhoso, aproxima, te deixa no mesmo patamar ali, né? Você vai pro estádio, você senta do lado de pessoas que você nem conhece e beija, abraça, pula, chora, comemora o não, né? E eu acho que isso faz muito sentido. Termina o jogo, você tem emoções que estão ali junto, né? Alegria, tristeza e tal, mas você tá junto, na alegria ou na tristeza, né? E isso deixa muito... Então todo mundo me critica que eu impus eles serem palmeirenses, né? Mas não é isso. Isso tem a parentalidade. Isso tem a família. Olha, é uma tese construída. O Dura não torcer para time nenhum, Elza? Não, a Elza torce sim, corintiana. Corintiana. Eu nem ia falar sobre essa fase, mas agora eu sou obrigada a rebater. Então, como eu falei, tem a Elise e a Ellen. Eu sou corintiana, de pai, a família 90% corintiana, mas teve um palmeirense, Mas só o que aconteceu, eu vou aproveitar só para falar aí com o Cuba aí sobre um assunto, dando uma resposta aí, da parentalidade. Então, um dia, quando eu trabalhava, a gente levava no dia da criança lá na firma, e elas ficavam na minha sala e tal, né? E tem um amigo meu muito querido, palmeirense, roxo. Ele pegou a Elisa, que é a mais velha, de 2 minutos, e chegou para ela e falou, você é corintiana? Não, você é palmeirense, eu sei que você é palmeirense. E ela sozinha com ele foi induzindo a ela falar que ela era palmeirense, sabendo que eu sou muito corintiana, né? Que sacanagem. Não, tudo bem. Aí ele fez um vídeo, gravou. Tá bom. Aí ele me mandou no WhatsApp. Falei, não. O que você é? E ela, no momento, ela falou palmeirense. Aí eu falei, tá bom. Aí ele me mostrou. Aí eu cheguei nela, ela o quê? Com 6 aninhos, acho. Foi um pouco antes de a gente ir pra Disney. Por isso que eu vou falar. Aí eu cheguei pra ela, a outra corintiana. Sempre convicta, mas ela, além de corintiana, é aquelas torcedoras fanáticas, sabe? Eu falei, pensou ter uma palmeirense em casa, torcendo assim, não vai ser fácil. Aí cheguei pra ela, né, estávamos eu, ela, a Rosana, estava todo mundo na rua aqui em casa, estava todo mundo junto. Eu falei, você quer... Que time que você torce, Elisa? Ela, sem falar muito, eu falei, você torce, aqui você tem liberdade de torcer para quem você quiser. Mas só vai pra Disney comigo. Eu não sei se aí eu exerci algum tipo de coação. A menina virou corintiana. Eu te falo, ela torce hoje muito. Não, ela torce de um jeito que se você vê, você não acredita. Bem, sabe tudo, sabe o nome do jogador. Não sei se aí exercia alguma função muito forte, mas hoje ela virou uma corintiana até mais que eu. Viu? Eu acho que realmente ele tem razão. Esse sentido de parentalidade tem força, sim. Então, ele como palmeirense, eu como corintiano, vamos levar as nossas crias para o rumo certo. Fantástico. E foi, sem brincadeira, um momento, só esticando, um dos melhores momentos que eu vivi com elas foi a Disney. Tá. Porque foi realização de sonho. Então você vê no olhar, principalmente da Ellen, sabe aquele coisa de criança quando sonha com fadas, madrinhas. Nossa, então eu vejo assim no olhar delas, quando elas realizam um sonho, e aí eu só para emendar, é isso. Eu acho que momento feliz, momento marcante é isso. Quando você vê no olhar da criança que ela está muito feliz, né? Quando a primeira vez que a gente trouxe elas na praia, elas tinham 2 anos. Nós soltamos ela na praia, que inclusive nós estamos aqui, deixamos as duas, né? Com 2 aninhos, você imagina, uma criança praia vazia, saiu correndo. Eu falei, meu Deus, isso é liberdade.
E foi muito mais, assim, só para encerrar, a felicidade dela foi muito mais lindo quando eu vi elas voltando para a gente, sabe, correndo de braços. Então, que elas sejam sempre assim, sabe, voem livre, voem solto, mas sempre volte mais feliz ainda quando volta para os nossos braços, tá bom? Bacana. Acho que é isso que eu queria falar de felicidade. Eu vou falar, bom? eu vou falar aqui também, mas eu vou colocar uma questão que cada um tem um minutinho para finalizar. E aí a minha pergunta é: qual que foi o sentimento de você estar aqui nessa roda de conversa? Ok? E eu vou falar das minhas experiências positivas rapidamente aqui. Uma delas muito marcante para mim, com meu filho Tiago, 32 anos. Foi a primeira viagem que a gente fez sozinhos. A história é comprida, mas eu vou reduzir aqui. E a gente foi para um retiro espiritual e foi maravilhoso. 20 horas de ônibus para ir, 20 horas de ônibus para voltar. E a gente teve conversas que a gente não tinha durante muito tempo, que a gente não se conheceu. Demos muitas gargalhadas, nos emocionamos e foi super especial. E aí eu vou lembrar aqui do momento com a Liz, é rápido também. Eu tô saindo aqui para vir gravar o podcast. Ela falou assim: papai, você tá indo se divertir? Eu falei assim: como assim? Eu falei assim: estou indo me divertir. Porque ela olhava a minha alegria para fazer meu trabalho e isso tinha uma conexão muito importante. Então, como que você está indo para o seu trabalho? Estou indo feliz. E aí, ela me deu um presente quando ela falou isso, né? E aí, para falar de um presente, eu tenho que fazer aqui. Eu ganhei um presente. Ele não ia aguentar, né, Thiago? Eu ganhei um presente, Elza. Aqui, ó. Um presente do Lui, todo poderoso paizão. Esse menino esse menino é demais. Então, que a gente possa manter vivas essas memórias, porque elas vão conectar com o nosso melhor do que esse papel de ser pai, de praticar a parentalidade. Então, o sentimento do que foi essa roda aqui, e a gente finaliza. Estourei meu tempo com você, Cobá, me perdoa, mas vamos lá. Eu já aqui mandei uma mensagem para o cliente, Tá dizendo: bom. eu tô chegando. Mas assim, adorei, maravilhoso conhecer pessoas, conhecer histórias. Sabe que eu sou de área comercial, então o que eu mais gosto é realmente de pessoas. Eu vou feliz pro trabalho, estou numa fase pensando em aposentadoria, mas com toda a energia, porque assumi uma área nova lá na Top Marine, né? Então, feliz demais, e é esse sentimento que eu quero que os meus filhos tenham, né? Assim, de trabalhar com o que você gosta, com o que você acredita, com aquilo que te satisfaz, né? Queria deixar uma mensagem assim muito grande, porque a gente falou de paternidade, né? De parentalidade e tudo mais, mas eu acho que a Elza que comentou, família. Né? Eu não falei no início, mas a Marina e o Felipe são do meu primeiro casamento, né? O Gustavo no meu segundo casamento com a Márcia, que eu sou casado até hoje com ela, mais de 20 anos, nós temos 24 anos juntos, né? E não tem como dar certo, não tem como dar certo se você não tiver uma estrutura familiar, né? Então, assim, para poder ir para campo e trabalhar e viajar, eu preciso ter alguém para sustentar em casa. Eu tenho uma parceira, que é a Márcia, que quando meu pai teve um problema, né? Meu pai teve um câncer e tal. Cara, é muito difícil, né? Alguém que não é filho, né? A nora, limpar, cuidar, né? Enfim, de várias coisas. É muito difícil para alguém que não participou do início da história toda, cuidar dos outros 2 filhos, né? E a gente não é uma família perfeita, não. Já tivemos nossas desavenças ali no meio. Mas o que é legal hoje, que eu me sinto realizado, é que eu acho que todo mundo entende a minha felicidade quando eu vejo todo mundo junto. Isso, para mim, não tem preço. Então, a mensagem aqui, independente de Dia dos Pais, o que seja, é Dia da Família, né? Que a Elza também colocou também. Mas porque eu acho que esse amor, né, que a gente trouxe no início do nosso bate-papo, é o que tem que prevalecer. As diferenças, se é corintiano, se é palmeirense, isso tudo vai por água abaixo, porque nós estamos falando de família. Fantástico. Não tem nada acima da família, né? E, super agradecer vocês aí pelo espaço, assim, que maravilhoso. Gratidão, Cová, obrigado. Vamos lá, Elza, que já está na tela aí. Opa!
Então, primeiro agradecer, né, o teu convite. Espero realmente ter contribuído, vamos dizer assim, com as minhas experiências. Muito legal ter ouvido todos aí. E é o que, como eu falou, apesar das diferenças, diversidades, é isso que faz a gente realmente crescer, né? Foi muito bom ouvir, foi muito bom poder falar, ter esse espaço. É que ele falou, independente do gênero, o importante é realmente o que nos une, né? O fortalecimento, esse sentido de família, de amor. Foi muito bom realmente ter esse espaço de conhecer você, de poder abrir e de ter realmente hoje, poder falar, né? Eu tive uma época que as coisas eram um pouco mais fechadas, em questões trabalhistas, um monte de coisas aí que... Mas hoje eu posso realmente falar e pode ser que realmente eu sou feliz, sabe? E eu sou feliz muito por isso mesmo, que todos falaram aí, porque a gente tem, né, um esteio, tem aonde, sabe, se amparar, aonde a gente tem colo, a gente tem onde voltar, tem onde ir, a gente sabe, então isso é que é importante, eu acho realmente isso. O dia dos pais, o dia das mães, o dia de qualquer um, tem que ser dia de quem faz acontecer, tem que ser de quem, sabe, constrói alguma coisa, para deixar esse mundo um pouquinho melhor, seja através dos filhos, através dos amigos. Eu acho importante realmente isso, sabe? Esse legado, assim, de amor, de respeito, de liberdade, de igualdade, como diz, de empatia. Eu acho que essas coisas realmente estão muito em voga. Eu acho que é isso que vai deixar o mundo melhor. Fantástico. E agradeço mais uma vez aí esse espaço, ter conhecido pessoas, histórias tão interessantes, e que isso se perpetue aí, que tua carreira tão grandiosa, tão linda, que eu te admiro muito, continue cada vez mais aí, tá bom? Muito obrigada realmente pelo espaço aí, pela oportunidade. Gratidão. E fica aí um grande beijo para todo mundo, tá bom? Obrigado, Elza. Tiago e depois o Paulo. Bom, é isso, agradecer, obrigado Dilson, obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, conhecer o Koba, Paulo, Elza, né, mesmo que virtualmente. Regina, eu já te conheço, né? Mesmo que você não me conheça, eu já te conheço, mas outros estão não. Muito obrigado, muito feliz. Eu acho que a mensagem é essa, acho que o Koba resume muito bem, né? Assim, ser pai significa estar presente e fazer parte de uma família, obviamente não importa o modelo que ela se configure, né? E eu acho que eu queria deixar de mensagem final, uma coisa que eu acabei não abordando aqui, mas que o Koba tocou um pouco na fala dele, que é encarar a paternidade como uma responsabilidade compartilhada, entender que, historicamente, as mulheres sempre foram relegadas a esse papel, como se fosse a única responsabilidade dela, o que não é uma verdade, e a melhor forma de você aprender sobre isso é exercer plenamente esse papel como pai, né? Compartilhando a responsabilidade de forma plena, assim. Existe uma carga assim, cognitiva muito grande em você administrar uma família, que muitas vezes está relegada à mulher, e quando você exerce seu papel de pai, você consegue aliviar essa carga e começar a equilibrar uma balança que durante muitos anos foi desigual, e acho que agora está começando a mudar. Então, além da felicidade que é de exercer o papel de pai traz, eu acho que tem uma questão para a contribuição familiar se equilibrar de uma maneira melhor, assim, também. Então, acho que é bacana. Paulo e... Legal, muito bacana, viu? Ver todos os depoimentos, isso indica que a gente está no caminho certo e ver nas diferentes perspectivas. Sou um pai relativamente muito jovem, né? E vendo gente com tanta maturidade, né? E diferentes configurações de família, isso me ajuda até a ter uma amplitude maior de percepção, entender que quão responsável. Agora, de mensagem, eu gosto de uma coisa que eu acredito que seja fundamental. O mundo, a gente tem diversas coisas que tentam tomar a nossa atenção em todos os sentidos, né? A atenção hoje virou o principal ativo, virou o petróleo hoje do mundo, né? Com o crescimento das redes sociais e a transformação digital. Então, tudo isso tem querido tomar as nossas atenções todo o tempo. A parentalidade, a paternidade, eu acredito que é fundamental nós estejamos presentes, mas não só fisicamente, esteja
literalmente presente, né? Ali de mente, de corpo, de ouvidos para os filhos, para o cônjuge, né? Porque isso é importante, estar presente, né? Minha filha, se cresce 1 centímetro, eu sei quando ela cresceu, se ela perdeu alguma roupa, se ela aprendeu uma palavra nova. Esse sentimento de presença, até quando eu falo, ela não está bem, ela está com uma certa coriza, ela não acordou assim, mas ela não estava assim onde. Esse senso de presença é algo que é fundamental. Eu vim de uma família onde meu pai tem uma liderança muito forte, mas devido ao trabalho, ele não era tão presente fisicamente. Então eu tento colocar isso na minha casa, na minha família, esse senso de presença, literalmente, de estar atento a todos os sentidos, tá? Não só com a minha esposa, mas com a minha filha, com o lar, em todos os sentidos. Eu acho que isso é fundamental, até para ser uma referência e passar um senso de segurança para todo mundo. Show. Eu Obrigado, acho isso Paulo. crucial. Gratidão. Rê? Alguns anos atrás eu li um livro da Elizabeth Rodinez, uma psicanalista, que ela previa a questão da família já. Ela escreveu um livro sobre a família em desordem. Então, ela trouxe que... Então, ela faz uma análise antropológica e psicológica falando da questão familiar, que tem muito a ver com essa nossa conversa aqui, é o seguinte: você pode ter diferentes experiências e forma de organização familiar, como você trouxe, mas todos procuram algo dentro da perspectiva da família, de se unir, de estar junto, da relação afetiva e do amor. Então eu estava pensando aqui, se é na família que a gente aprende a amar o outro, amar o próximo, a querer bem, e o quanto que a gente consegue levar isso, né, para a nossa vida a partir desse aprendizado, quando ele fala assim, estar presente, estar com atenção plena em todas as nossas relações, né, que isso talvez não custe nada, né, que o aprendizado a gente já tem. Acontece que às vezes a nossa cultura não permite que a gente consiga trazer isso na nossa totalidade, né? Porque realmente a gente tem condição de amar o outro que está ao nosso lado. Você trouxe isso, a questão da empatia, de trazer, né? Então, eu acho que é um aprendizado muito legal. E vocês aqui, nossa, trouxeram um balde cheio, né? Nessa questão. Muito legal. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu quero agradecê-los por esse momento ímpar, né? E a ideia do papo de pai, da parentalidade, tem a ver com essa questão de descompressão mesmo, né? Da gente, né, compartilhar experiências, entender mais a realidade das pessoas no ambiente corporativo que seja ali também, né? Porque você é um ser integral e está ocupando papel na sua casa, profissional. E quando você pode estar inteiro com isso. Então, saber das histórias, né? Então, de todos aqui que eu conheço, teve coisas que eu não desconhecia e que isso é muito legal. Isso só nos conecta mais. Se a gente estivesse no ambiente corporativo, isso ia ser algo ainda mais rico para a gente fortalecer as relações. Então, quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesse papo de pai aqui, da questão da parentalidade, de como isso pode fortalecer as relações, gerar essa descompressão. E tem um recado importante aqui para a gente olhar, né? E a mensagem para quem ocupa esses papéis da paternidade ou da parentalidade, que a gente ainda vê muita gente não trazendo a essência do que esse papel, que é o amor. Uhum. Então, quantos pais abandonaram seus filhos porque eles foram pais atípicos, né? E deixaram as suas companheiras, suas esposas cuidando dos filhos. Então, de quando você assume de fato esse papel, e a Rê colocou, é uma escolha ter esse papel, é um ponto fundamental, né, de como a gente está evoluindo. O papel de pai traz um processo para todos nós, que é um processo de evolução. E a gente sente online quando você está indo bem ou você não está indo bem. E você só pode cobrar de quem? De você. Porque é você que pode fazer diferença para você e para as pessoas que você está impactando ali. Então, que a gente possa se apropriar deste valor, deste amor,
para fazer diferença na vida das pessoas, daquele que você ama, daquele que tá próximo, porque é também a sua responsabilidade, né? Criar um mundo melhor a partir das experiências que você tem. Então, você nasceu como pai, sua vida mudou eternamente. Mas, e quando a gente entende isso como um grande presente, isso já mudou. Isso já mudou. E o ponto fundamental para a gente olhar tudo isso é de que a gente pode ser um mundo melhor a partir do mundo que a gente cria a nosso favor. Tem uma questão que é muito falada da ancestralidade e que é importante, mas isso significa que a gente tem que romper ou repetir padrões. Se a gente está num processo mais evoluído, a hora da mudança é essa. Então, muito obrigado, beijo no coração e até uma próxima. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.